Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 3 de junho. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal dá 5 dias de prazo para que a União e a Agência Nacional de Saúde Suplementar expliquem a autorização para o reajuste de até 15,5% dos planos de saúde para 2022. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministro André Mendonça decide levar ao plenário do STF a ação que questiona o sigilo das visitas oficiais à presidência da República. Plenário virtual do Supremo começa a julgar validade da lei que permite o retorno de grávidas ao trabalho presencial. E ainda, apostilamento da AIA. O reconhecimento de documentos para uso no exterior agora pode ser feito à distância. O ministro Dias Toffoli do STF pediu mais informações na ação em que o Partido Rede Sustentabilidade questiona o reajuste dos planos de saúde. Sobre esse assunto nós vamos falar ao vivo com a repórter Caroline Aguiar. Oi, Carol, boa noite. Diga pra gente quem deve prestar informações nesse processo. Boa noite, William. Bom, esse pedido de informações foi encaminhado para a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que foi quem autorizou esse reajuste, e também para a União. O prazo que o ministro Dias Toffoli deu para essas informações é de 5 dias e depois desse período os autos do processo serão encaminhados para a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. Bom, quem moveu essa ação foi o Partido Rede Sustentabilidade, que questiona esse reajuste de até 15,5% autorizado pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares. Segundo o Partido Rede Sustentabilidade, esse patamar de reajuste está muito acima da média histórica, autorizada pela ANS, e também 70% acima da inflação. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Caroline. Começaram hoje novos julgamentos no plenário virtual. Os ministros do Supremo vão decidir sobre a validade de um decreto paulista que regulamenta contratos com organizações sociais. Há também outras 2 ações que questionam o retorno de grávidas ao trabalho presencial. Desde o início da pandemia, as grávidas foram incluídas no grupo de risco para a Covid-19. Mas este ano, a Lei 14.311 alterou uma legislação do ano passado, que previu o afastamento da gestante do trabalho presencial. A nova redação estabelece que, mesmo sem o encerramento do estado de emergência de saúde pública, ela deverá voltar ao trabalho quando, segundo critérios do Ministério da Saúde, estiver totalmente imunizada. Além disso, permite a retomada do trabalho presencial para as gestantes que optarem por não se vacinar, desde que assinem termo de responsabilidade e se comprometam a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador. A Central Única dos Trabalhadores e 7 confederações de trabalhadores ajuizaram no Supremo Tribunal Federal uma ação contra dispositivos dessa lei, alegando violação de princípios constitucionais da proteção à maternidade, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Já a segunda ADI foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, questionando o retorno das gestantes não vacinadas, argumentando que a medida colocaria em risco a saúde dos demais profissionais. A relatora das 2 ADIs é a ministra Carmen Lúcia, que julgou as ações prejudicadas, ou seja, elas devem ser arquivadas. No voto, Carmen destacou que, considerando a vigência limitada das normas questionadas ao período de emergência de saúde pública e sendo que no dia 22 de abril deste ano, o Ministério da Saúde declarou o fim dessa situação, as ações perderam objeto, não se justificando a discussão. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina na noite do próximo dia 10. Também está em julgamento no plenário virtual uma ação proposta pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, questionando o decreto estadual que estabelece requisitos para a celebração de contratos entre o Estado de São Paulo e organizações sociais. Para o Instituto, o decreto põe em risco o modelo de parcerias com o terceiro setor, que tem gerado resultados reconhecidamente positivos. O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele ressaltou que é prerrogativa do Poder Executivo
expedir esse tipo de decreto que normatiza exigências e restrições às organizações sociais, com base nos princípios essenciais da administração pública. Assim, ele votou pela improcedência dos pedidos. O prazo para encerrar o julgamento desse processo é na noite da próxima sexta-feira. O ministro André Mendonça, do Supremo, decidiu mandar diretamente para o plenário a ação que questiona o sigilo sobre as visitas oficiais à presidência da República. O ministro pediu informações ao presidente Jair Bolsonaro. A ação no Supremo Tribunal Federal foi apresentada pelo PSB. O partido argumentou que a não divulgação dos dados referentes a visitas oficiais à presidência da República fere os princípios da publicidade dos atos administrativos e o direito de acesso à informação. O ministro André Mendonça pediu informações ao presidente Jair Bolsonaro e deu prazo de 10 dias para que os esclarecimentos sejam apresentados. Ele também abriu vista do processo ao advogado-geral da União e ao procurador-geral da República. Cada um terá 5 dias para se manifestar. Na mesma decisão, o ministro André Mendonça deu à ação um rito para que ela siga diretamente para o plenário da Corte. O ministro justificou que, diante da relevância do tema e de seu significado para a ordem social e segurança jurídica, a questão deve ser analisada diretamente pelos ministros. O ministro Nunes Marques, do STF, suspendeu a cassação do mandato do deputado federal José Valdevan de Jesus dos Santos. A decisão foi proferida em medida cautelar. Na decisão, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, alegou que o deputado federal José Valdevan de Jesus dos Santos, do Partido Liberal, não deve ser punido por regras que não valiam na época. Conhecido como Valdevan 90, o deputado foi cassado em março deste ano pelo TSE por abuso de poder econômico e compra de votos durante a campanha eleitoral em 2018. Nunes Marques observou ainda que a orientação do TSE para as eleições de 2018 apontava para a nulidade dos votos dados a candidato que na data do pleito fosse inelegível ou tivesse o registro indeferido ou cassado por decisão condenatória já publicada. Por outro lado, se a cassação se desse mediante ato publicado depois do evento, os votos deveriam ser contabilizados em favor da legenda. Segundo o ministro, esse entendimento foi mantido nos anos seguintes, mas acabou por ser alterado em 2020, quando o TSE afirmou que o aproveitamento dos votos em favor do partido não caracterizariam abuso e desvio de poder que pudessem comprometer a opinião dos eleitores. Para o relator, a mudança do entendimento do TSE sobre os votos de candidato que teve o mandato cassado por decisão tomada após as eleições não poderia retroagir para as eleições de 2018. Para Nunes Marques, a aplicação retroativa do entendimento fere as garantias fundamentais relativas à proteção da confiança do jurisdicionado e à segurança jurídica do processo eleitoral. E há pouco, o Partido dos Trabalhadores pediu ao Supremo a suspensão da decisão que devolveu o mandato ao deputado federal José Valdevan. O partido pede também a posse imediata de Márcio Macedo, do PT de Sergipe, que ficou como o primeiro suplente nas eleições de 2018. Foi lançado hoje o serviço de reconhecimento de documentos digital para uso nos mais de 100 países que fazem parte da Convenção da Apostila da Haia. Agora, todo o processo pode ser feito à distância. Certidões de casamento, nascimento e óbito, diplomas, traduções e escrituras são alguns dos documentos que agora poderão ter autenticidade reconhecida de forma digital. O apostilamento, como é chamado esse tipo de serviço, é importante para quem quer morar, trabalhar ou fazer negócios no exterior, porque permite que toda essa documentação seja aceita em outros países. E a demanda por esse serviço só vem aumentando. O Brasil tem testemunhado um notável crescimento no número de apostilamentos. Somente em 2021, houve um aumento de 35%, atingindo-se a marca superior a 1.600.000 documentos apostilados. E no ano de 2022, somente no mês de março, foi alcançado o inédito patamar mensal
de 206 mil apostilamentos. A digitalização do serviço foi lançada durante o primeiro Fórum Nacional da Apostila da Haia, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. E é justamente nos países signatários da Convenção da Haia que será possível usar os documentos reconhecidos. 118 nações fazem parte desse grupo, entre eles Estados Unidos, Chile, China e Itália. O procedimento também facilita, inclusive, os pedidos de dupla cidadania. O procedimento, que antes só era feito presencialmente, agora poderá ser realizado de forma 100% à distância. É só você encaminhar o documento que quer reconhecer por correio para o cartório. Lá ele será transformado num arquivo tipo PDF, apostilado como certificado especial. E aí o processo está concluído. O documento físico será devolvido para o seu endereço e o digital pode chegar por e-mail ou pelo celular. O apostilamento eletrônico, que permitirá que cidadãos brasileiros tenham seus documentos apostilados na palma da sua mão, em celulares e smartphones inteligentes, validados e assegurados pela fé pública de notários e registradores, para apresentarem a autoridades e órgãos de qualquer um dos 118 países integrantes da Convenção da Apostila da Haia. Acordo promovido pela AGU com entidade sindical vai evitar um custo de mais de 25 milhões de reais aos cofres públicos. A gente mostra a seguir. A TV Justiça é muito importante e relevante para a sociedade porque ela democratizou o acesso à justiça, tornando o assunto televisível. Nós, do Instituto Brasileiro de Precatórios, estamos orgulhosos com os relevantes serviços que a TV Justiça vem prestando a toda a sociedade. A pedido do Ministério Público do Estado da Bahia, a Justiça proibiu o município de Teolândia de realizar repasses para empresas e artistas contratados para a Festa da Banana, que começaria amanhã e seguiria até o próximo dia 13 de junho. Entre as 28 atrações anunciadas, 5 teriam cachês superiores a 100 mil reais. Já o show do cantor Gustavo Lima sairia ao custo de 700 mil reais. Segundo o MP, as despesas para o evento seriam superiores a 40% do gasto com saúde realizado em Teolândia em todo o ano passado. A decisão judicial ainda fixou multa correspondente ao dobro do valor do contrato em caso de descumprimento. Uma conciliação promovida pela AGU como entidade sindical evitou com que mais de 2.000 execuções fossem ajuizadas. A economia gerada com o acordo também foi surpreendente. 25 milhões de reais. Esse foi o valor economizado pelos cofres públicos com o acordo celebrado entre a Advocacia Geral da União e o Sindicato de Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Norte, que havia entrado na Justiça contra a União, pedindo a revisão dos valores de pensões por morte de 2.100 pensionistas para manter a paridade com os servidores da ativa. Pediam também o pagamento das quantias atrasadas até a implantação em folha de pagamento do novo valor. O juiz em primeiro grau acatou a solicitação, mas a Advocacia Geral recorreu da sentença no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Mas antes do recurso ser julgado, o sindicato procurou a AGU para formalizar um acordo. Com isso, foi suspenso o processo enquanto as negociações ocorriam. A Advocacia Geral identificou que, da lista de mais de 2.000 filiados fornecida pelo sindicato, mais de 1.200 substituídos não tinham direito a receber os valores. Assim, ao evitar o pagamento indevido para essas pessoas, a AGU já obteve uma economia inicial estimada em mais de 25 milhões de reais. E o valor da economia pode ser ainda maior, já que os órgãos administrativos estão apurando informações necessárias para a elaboração de cálculo de mais 836 filiados que restaram na lista. Após diversas reuniões e tratativas com o sindicato, as partes chegaram a uma resolução consensual em que acertaram um deságio de 8% sobre o valor final a ser apurado individualmente. O processo agora será encaminhado para a Justiça Federal, que deve estabelecer o pagamento dos precatórios. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tornou réu um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Ele é acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Por unanimidade, o colegiado recebeu uma denúncia do Ministério Público Federal contra o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Marco Antônio Barbosa de Alencar, e da esposa dele, Patrícia Mader de Alencar. O colegiado também determinou o afastamento do conselheiro de suas funções por 1 ano. O Ministério Público Federal acusou o conselheiro e a esposa dos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por manter no exterior valores não declarados ao fisco, que teriam sido frutos de outros crimes. De acordo com o MPF, o casal tinha cerca de 5 milhões de dólares em 2 contas nos Estados Unidos. A defesa sustentou a ausência de justa causa para a denúncia, alegando, entre outros pontos, que o MPF não demonstrou a existência de fatos que comprovassem o crime de lavagem de dinheiro. Segundo a relatora do processo no STJ, a ministra Isabel Galotti, na fase de recebimento da denúncia, não é possível analisar a suficiência ou a procedência das informações contidas na denúncia, sendo necessário apenas aferir indícios do cometimento de crimes a serem averiguados no curso da ação penal. A ministra comentou também que a denúncia apontou elementos concretos de que o casal tinha domínio sobre as contas com valores expressivos não declarados. Sobre o afastamento do conselheiro por mais 1 ano, a ministra explicou que, se ele retornasse ao exercício do cargo, encontraria as mesmas facilidades para continuar perpetrando tanto os crimes de lavagem de dinheiro como de evasão de divisas. Tal cenário, fundamentou a ministra, justifica o afastamento. E na próxima segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça vai promover um seminário sobre arbitragem coletiva societária. Inscrições estão abertas. O seminário Arbitragem Coletiva Societária vai reunir ministros, juristas e especialistas para debater temas relacionados aos efeitos da decisão arbitral. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Vilas Boas Cueva, é um dos coordenadores científicos do evento. E ele destaca a importância da análise sobre a aplicação e o aperfeiçoamento da arbitragem. O tema é de especial relevância porque, como todos sabem, a arbitragem no Brasil tem tido muito sucesso nos últimos 20 anos. Houve desdobramentos, especializações, a criação de um subsistema, por exemplo, de arbitragem para o setor público, também com muito sucesso. Por isso, o seminário será particularmente importante para esclarecer a todos sobre esses temas tão relevantes. Os painéis de palestras e debates vão abordar temáticas específicas, como a confidencialidade da arbitragem coletiva e o direito de informação e fiscalização dos acionistas de companhias abertas, a arbitragem coletiva à luz da litispendência e da coisa julgada e ainda o efeito vinculante da arbitragem coletiva. Os 3 painéis serão integrados por professoras e professores, estudiosos da matéria, que terão por objetivo trazer reflexões, estudarmos juntos e buscarmos soluções para esse assunto que é de extrema relevância na atualidade. O tema das pretensões coletivas levadas à arbitragem, principalmente em mercado de capitais, tem sido muito presente no Brasil. Muitos são os desafios ainda para a consolidação desse instituto no nosso país. Esses e tantos outros temas vão ser discutidos nesse seminário, que visa justamente o debate sobre esse instituto, que pode contribuir muito para o acesso à justiça no Brasil. O seminário será realizado no dia 6 de junho, a partir das 9 horas da manhã, na sala de conferências do STJ. Para participar, é só se inscrever apontando a câmera do seu celular para o QR Code da tela ou acesse o site enfam.jus.br. O evento será transmitido online pelo canal do STJ no YouTube. No próximo bloco, a gente fala sobre a disparada no número de divórcios durante a pandemia. Voltamos em instantes. Esse ano a TV Justiça completa 20 anos e ao longo desses 20 anos ela se transformou num canal de comunicação facilitado entre o jurisdicionado e a justiça como um todo, refletindo-se uma maior efetividade na comunicação das informações, na compreensão e, sobretudo, em uma análise crítica do mundo jurídico. O
número de divórcios bateu um recorde em 2021. Foram mais de 80 mil, segundo o Colégio Notarial do Brasil. É o maior número da série histórica que começou em 2007. A pandemia do coronavírus e a facilidade de resolver tudo pela internet contribuíram para o crescimento. O divórcio da professora Priscila Nóbrega foi rápido. O casamento durou apenas 1 ano. Ela não teve filhos nem bens para dividir. Fiz todo o processo no cartório, foi rápido. Não tenho filhos, não tivemos filhos, então foi um processo rápido, que foi marcado em 1 semana, assinamos os documentos e foi concluído o processo. Então foi rápido, foi prático e fácil para todos. Em 2021, o Colégio Notarial do Brasil registrou mais de 80 mil divórcios, um recorde desde o início da série histórica em 2007. Em relação a 2020, o número representa um crescimento de 4%. Segundo a psicóloga Lívia Borges, a pandemia de coronavírus colaborou para o aumento. Talvez elas não estivessem tão acostumadas, a ficar tanto tempo juntas e, de repente, até num espaço que talvez não seja tão grande. Isso também aumenta a tensão, acrescido aí da tensão da própria pandemia, A facilidade de fazer o processo de divórcio online também ajudou. Desde 2020 é possível fazer o divórcio pela internet. Foi uma decisão da Corregedoria Nacional de Justiça em plena pandemia de coronavírus por causa da necessidade de distanciamento social e também para facilitar a vida do cidadão. Mas essa alternativa só é viável para o divórcio consensual. Os interessados em fazer o processo de divórcio pela internet mandam um e-mail com o pedido. Depois, o cartório dá continuidade sem que ninguém precise se encontrar. O tabelião recebe a manifestação de vontades por e-mail e também a documentação, verifica a autenticidade da documentação, prepara uma minuta de escritura de divórcio, submete aos interessados por e-mail, os interessados dão ok, então o tabelião lavra a escritura, carrega na plataforma e-notariado, essa plataforma dispara e-mail para todos os signatários do documento, esses vão assinar com certificado digital e após a assinatura o cartório faz uma videoconferência com os signatários para confirmar a manifestação de vontade do divórcio consensual. No próximo domingo, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o Juizado Volante Ambiental de Cuiabá faz diversas atividades que contribuem com a conscientização ambiental, como o plantio de mudas e jogos educativos com estudantes. Nesta semana, as ações ganharam ainda mais destaque. Brincadeiras lúdicas e ações de conscientização ambiental. As atividades marcam a parceria do Judiciário Mato-Grossense com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande. O plantio de árvores na escola faz parte da programação do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, que está promovendo uma agenda extensa em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado dia 5 de junho. Então, nós trouxemos aqui na escola o jogo Rebojando, que é o jogo realmente do Juvan, que voltado a questões, perguntas, respostas em torno do meio ambiente. E aqui nós vemos que as crianças estão todas elas interagindo, estão participando e elas estão adquirindo esse conhecimento e com isso elas também vão colocar em prática o conhecimento adquirido no jogo. Eu acho que nós vamos trabalhar duro para cuidar de tudo isso e depois nós vamos fazer sucos, vamos comer com muita alegria e vamos poder falar, fomos nós que fizemos isso foi fruto do nosso serviço. O cuidado com a natureza, com o meio ambiente, é muito importante agora nessa fase, que eles estão em formação na escola. Uma base para que tenhamos um ambiente no futuro melhor. O incentivo também foi repassado para estudantes de escolas da capital. 120 alunos participaram das atividades do Projeto Verde Novo da Justiça Estadual. A ação, em parceria com o Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental de Mato Grosso, despertou um aprendizado e tanto para a garotada. Eu achei muito legal a atividade, achei muito interessante. Eu aprendi que os animais, eles invadiram a nossa casa para a gente ligar para a polícia ou o bombeiro. Árvore faz oxigênio, árvore faz frutos, árvore faz plantações, várias coisas. Se não tiver árvore no mundo, a gente morre. O mundo acaba, o mundo fica quente.
além de, a gente gosta de usar a expressão, né? Nós trabalhamos com o meio ambiente, nós temos a obrigação de cuidar do meio ambiente, mas acima de tudo nós temos prazer em cuidar do meio ambiente, desenvolvendo trabalhos lúdicos como esse e também fazendo as nossas atividades cotidianas, né? Que é o policiamento ambiental, fazendo as atividades que são necessárias para a proteção. Mas não adianta só reprimir, é necessário educar para se conservar e preservar. Projeto Verde Novo nos subsidiando com relação à equipe técnica, à instrução e também a sessão de mudas para esses plantios, né? Instruindo as crianças, isso é muito importante para a gente fazer com que elas vejam essa importância para um futuro melhor, uma qualidade de vida melhor para todos nós. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.